meditação na Palavra de Deus. E hoje vamos continuar no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Nós começamos na semana passada a meditarmos e trabalharmos essa carta que Paulo escreve a Timóteo, pensando naquilo que Paulo quis fazer com essa carta, em motivar o coração de Timóteo, em fazer com que Timóteo pudesse enxergar aquilo que ele podia encontrar na pessoa de Jesus Cristo, na vida e na esperança que há em Jesus Cristo, mesmo diante das adversidades ministeriais que ele pudesse ter, mesmo diante talvez de expectativas frustradas, expectativas alheias e expectativas do próprio Timóteo, em talvez esperar uma resposta à sua liderança, ao seu ministério, e muitas vezes encontrar uma igreja que trabalhou e pensou muitas vezes, ou desenvolveu, melhor dizendo, algumas questões que não edificavam, algumas questões que não seriam necessariamente questões que pudessem conduzir a igreja a alguma direção diante da vontade de Deus. O fato é que a carta inteira mostra um objetivo muito claro em Timóteo, em Paulo animar Timóteo, em Paulo tirar Timóteo do estado aonde ele se encontrava. Por isso, no primeiro capítulo, Paulo fala sobre essa promessa da vida, Paulo fala sobre a graça, sobre a identidade do apostolar que ele tem. Paulo lembra a Timóteo, inclusive das próprias lágrimas dele, daquilo que ele podia sentir e viver muitas vezes diante do Senhor, mas também recorda a Timóteo da fé genuína e verdadeira que Paulo conheceu e reconhece que essa fé ainda é a mesma que habita no coração de Timóteo. Paulo também recorda a Timóteo o fato de que a graça, a vida que há em Jesus, o fato de Jesus ter salvado e nos vocacionado com uma santa vocação, o fato de Jesus ter nos salvado e anulado o poder da morte sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, o fato de Jesus ter feito na cruz do Calvário toda a obra que traz a vida, e não apenas a vida que nos conduz a uma vida eterna, mas uma vida que nos conduz passo a passo, dia após dia, manhã após manhã. A vida que Jesus nos trouxe é uma vida que opera em nossos membros todos os dias, independente das adversidades, independente das frustrações, independente dos projetos que tentamos elaborar e não conseguimos. O fato é que Paulo recobra a Timóteo de que Jesus Cristo é a vida e a esperança da vida que opera em nós, e esse é o mistério que estava oculto. Cristo em nós, a esperança da glória. No capítulo 2, então, Paulo inicia o texto, e eu quero ler o texto com você até o versículo 10, e logo em seguida eu quero mais uma vez orar com você, pedir a direção do Senhor para a nossa meditação aqui hoje. Leia comigo, volte seus olhos ao texto. Se você não estiver com a sua Bíblia ou com alguma Bíblia, você pode acompanhar na projeção. Diz assim a palavra de Deus: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros.
Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar mais uma vez, pedir que o Senhor nos oriente, nos guie, nos conduza aqui na meditação da sua palavra. Santo Espírito do Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, Santo Espírito, nos conduzirá a toda a verdade. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, conforme o Senhor bem deseja, conforme o Senhor talvez queira nos falar novamente, e talvez pela primeira vez o Senhor nos faça ouvir realmente aquilo que o Senhor tem nos dito. Senhor Deus, abre o nosso coração aqui hoje, em nome de Jesus, para que ouçamos, para que possamos realmente receber e sermos transformados pela tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. No domingo passado nós enfatizamos uma palavra que Paulo usa no primeiro capítulo dessa carta, que é a palavra reavivar. Reavivar o dom que há em Timóteo. Pensamos que a palavra que Paulo usa ali, sendo uma palavra que está na voz ativa, é uma palavra que traz a ideia de que Timóteo precisa tomar essa atitude. Essa ação precisa ser produzida por ele, precisa ser o agente dessa ação é o próprio Timóteo. E por isso Paulo traz a ele todas as bases às quais ele precisa se posicionar para que essa ação seja possível ser tomada por Timóteo. Relembra a Timóteo a vida, a graça, a esperança do Evangelho, as bases do Evangelho, as bases da vida de Cristo que pode habitar em nós e fazer com que essa fé genuína seja a fé que opere de novo em nossos membros, em nossa vida e no nosso dia a dia. Paulo relembra a Timóteo que essa fé genuína é aquela fé que é uma fé sem hipocrisia, é uma fé sem esforço, é uma fé sem interpretação, é a fé que vem do Senhor, como dom de Deus, como presente de Deus, que nos aviva, que nos traz a vida, e por isso não é preciso usarmos de qualquer mecanismo. Essa fé é a que habita naquele que crê e entrega a sua vida na obra e na vontade do Senhor Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Agora no capítulo 2, Paulo inicia esse capítulo trazendo: portanto, meu filho Timóteo, e então ele usa o verbo não mais na voz ativa, mas na voz passiva, dizendo: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Essa não é mais uma ação que é produzida por ele,
mas essa é uma postura que Timóteo precisa ter da seguinte forma: deixando a graça de Deus fortalecer a ele. Se a voz aqui é passiva, a ideia que Paulo traz é: desista, abra-se, permita, deixe que o Senhor fortaleça você na graça que há em Jesus Cristo. O fato é que Paulo estava lembrando aqui a Timóteo que muitas e muitas vezes o abatimento e a tristeza que envolve, que acomete a vida dele, são abatimentos e tristezas produzidos porque ele tenta caminhar com as próprias forças, por ele tentar fazer os seus próprios caminhos, por ele tentar conduzir muitas vezes da maneira que ele entende que precisa ser feito, e talvez confiando nas próprias capacidades que Timóteo recebeu, o treinamento que Timóteo recebeu. E certamente ser treinado pelo apóstolo Paulo seria algo que talvez servisse sim como um tiro no pé. Sabe, fizemos a faculdade de Harvard e aí nós saímos para o mundo achando que a melhor capacitação que possamos ter vai fazer então que a gente consiga alcançar todos os objetivos, todas as empreitadas que a gente possa realizar na nossa vida. E o fato é que por mais que a gente tente, e que por mais Timóteo tenha tentado se conduzir por esse caminho, Paulo relembra ele: Timóteo, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. Fortifique-se na palavra, fortifique-se no verbo, fortifique-se na verdade desse evangelho, da esperança da vida que há em Cristo Jesus. Timóteo, o verbo, a palavra de Deus nos afirma que quando nós esperamos no Senhor, aí sim é que nós renovamos as nossas forças. A palavra de Deus diz em Isaías, e sendo Jesus a palavra de Deus, quando Paulo diz fortifique-se na graça que está em Cristo Jesus, são essas verdades da vida que é o próprio Cristo e que habita em nós quando nós nos entregamos e nos curvamos a esse senhorio do Senhor Jesus, que diz para nós: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mas antes de dizer tudo isso, a palavra de Deus diz que todas as coisas foram entregues a Ele. Jesus afirma que todas as coisas foram entregues pelo Pai a Ele, e por isso nós podemos ir a Ele e receber absolutamente todo o consolo, todo o conforto, todo o descanso e toda a renovação para a nossa alma. O fato é que muitas vezes nós, assim como Timóteo, talvez mais a gente do que ele, mas buscamos e temos a tendência de buscar as forças, buscar a renovação, buscar o apoio, buscar a vitalidade para a vida nas nossas capacitações, nas nossas próprias estratégias, nas nossas habilidades, na nossa juventude talvez, mas a graça do Evangelho, a verdade do Evangelho afirma dia após dia que os jovens também, de cansados, eles vão parar, eles vão se fatigar. Os jovens também cansam. A vitalidade, a vida que pode pulsar, bater em nossos corações, não se esvaindo, mesmo diante do deserto, do caos e da adversidade, mesmo diante de tragédia, mesmo diante de frustrações, mesmo diante de qualquer coisa que se apresente contrário à nossa vida. A vida que pode continuar pulsando é a vida que escorre, que brota, que jorra da fonte da água viva, que é o próprio Jesus Cristo. Paulo, com isso, está dizendo a Timóteo: Timóteo, a nossa força está em Jesus Cristo.
a nossa força, a força de Jesus Cristo, melhor dizendo, a força do Senhor Jesus se aperfeiçoará sempre na nossa fraqueza. O fato é que quando nós somos fracos, então é que somos fortes, porque o Senhor Jesus será aperfeiçoado, a sua graça, a sua força, o seu poder será aperfeiçoado em nossas vidas, quando nos curvamos e passivamente nos entregamos a Ele e dizemos: Senhor, é do Senhor que nós realmente necessitamos e precisamos. No versículo 2, Paulo diz então a Timóteo: e as coisas que de mim, que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. A palavra que Paulo usa aqui, a ideia do texto grego de dizer na presença de muitas testemunhas, a ideia é as coisas que você ouviu entre muitas outras testemunhas. E testemunhas mártires, são pessoas que ousaram crer, entregar a própria vida, morrer por essa mesma verdade, por esse mesmo evangelho, por todas essas verdades, por toda essa vida que há no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz então: Timóteo, as coisas que entre muitas pessoas que se entregaram completamente, as coisas que eu falei a vocês e falei a você também, mesmo entre todas essas testemunhas, deixando claro a Timóteo: Timóteo, você também é parte disso. Você é aquele que eu conheci a sua fé na tenra idade. Eu conheci você, vi a fé que você recebeu, a fé da sua avó Lloyd, da sua mãe Eunice. Eu vi esta fé opera ainda em você, habita ainda em você. Agora no capítulo 2, Paulo lembra Timóteo: Timóteo, você é parte, você é um desses que são testemunhas, mártires da verdade do Evangelho, da vida que há em Jesus Cristo. Ele diz então: esta verdade você precisa confiar também a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros, trazendo o coração de Timóteo de volta ao centro, trazendo o coração de Timóteo de volta às questões que realmente são essenciais à vida, à vitalidade, à pujança na nossa caminhada. Paulo orienta Timóteo a sair de si mesmo, a parar de olhar para si mesmo, a parar de olhar para o mundo a partir de si mesmo, mas a partir do Evangelho da verdade e da graça, que está na força e no poder do Senhor Jesus Cristo, na obra da redenção que há no Senhor Jesus Cristo, e que opera e que trabalha, que nos renova manhã após manhã, dia após dia. Talvez você possa também se perceber como Timóteo, e muitas vezes por causa do desânimo, do abatimento, por causa das fraquezas que vão nos acometendo, não apenas fisicamente, mas na alma, no espírito, no coração. Muitas e muitas vezes você tenha olhado para absolutamente todos e absolutamente tudo a partir de si mesmo. A vida tem nascido ou sido concebida a partir de você, a partir das suas questões, se você faz certo, se você não faz certo, se você vai se sair bem, se você não vai se sair bem, se você vai ser melhor do que outro ou não, se aquilo vai trazer resultado para você ou não, se aquilo vai ser vantajoso para você ou não. Paulo orienta Timóteo a lembrar que ele é um mártir, uma testemunha, que quando nos entregamos a Cristo, nós não nos entregamos a Cristo para que Ele nos desse uma vida bem-sucedida nos nossos planos e objetivos, mas nos entregamos a Cristo para que nós fôssemos bem-sucedidos nos planos e objetivos que Ele tem para cada um de nós. Confie isso também a outros homens que são diferentes de você, são diferentes, mas também serão capazes de ensinar a outros homens. E a ideia de ensino aqui, da palavra didascalia, é a ideia de caminhar junto, a ideia de estar junto,
trabalhando e anunciando esta mesma verdade na caminhada que se estabelece de vida, de comunhão, de troca, de relacionamento um com o outro. Após fazer com que Timóteo tire os olhos de si mesmo, saia do ensimesmamento, Paulo então diz: você precisa suportar comigo, sim, os sofrimentos. Agora há sofrimentos reais que Paulo traz à mente e à consciência de Timóteo, dizendo: agora você precisa suportar comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Suporte comigo os sofrimentos. Falamos aqui já no primeiro capítulo, e talvez seja interessante relembrarmos. Paulo ensina a Timóteo, escreve a Timóteo da prisão, e talvez a última prisão da vida de Paulo, e após essa prisão vem a sua morte, a sua condenação para a morte. Paulo está encarcerado, e no versículo 9 ele diz: eu estou preso como criminoso. Paulo é tido então, é preso como um criminoso, e da prisão Paulo escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, compartilha comigo esse sofrimento, mas não compartilha esse sofrimento com lamúria, não compartilha desse sofrimento com queixas, não compartilha desse sofrimento como se as coisas estivessem indo mal a pior, como se tudo estivesse se acabando, como se o barco, como se a nau estivesse indo a pique, como se as coisas da vida não fossem mais dar certo, como se não houvesse mais esperança. E aí você pensa em jogar tudo para o alto, talvez em mudar de lugar, fugir para um outro lugar, e talvez você até convide a outros dizendo assim: vamos sair desse barco, porque essas coisas não vão dar mais certo, vão mudar, vão tentar fazer alguma outra coisa, porque se permanecermos assim, não vai dar mais para viver. E quantas vezes a gente vai concebendo e enxergando a nossa vida dessa mesma forma, olhando para a vida como se absolutamente mais nada pudesse melhorar, como se mais nada pudesse acontecer, como se a obra do Espírito de Deus na nossa própria vida e no nosso entorno, ela fosse uma coisa que é impossível, distante, não mais perto dos nossos olhos. Mas Paulo diz: compartilha, suporta comigo esse sofrimento como um bom soldado de Cristo. E a ideia da palavra suporte é de dar esse suporte, assim como ele diz: suportai-vos uns aos outros, sirva de suporte para mim. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, sofrimento real está acontecendo aqui do outro lado, mas você está talvez se deixando levar por questões que nem são questões assim tão profundas. Assim como na nossa geração, nós somos acometidos por tristeza, por abatimento tantas vezes, porque fomos conduzidos, condicionados, educados a termos uma vida de pleno gozo, de plena curtição, de sombra e de água fresca. Falta um recursozinho talvez para pagar uma conta de luz, e a gente já está desesperado. Falta um recurso talvez, e as coisas já começam assim a pesar sobre nós, como se o peso do mundo inteiro estivesse sobre nós, porque simplesmente nós não aprendemos a levar no nosso lombo, não aprendemos a suportar reais pressões, porque a nossa geração foi conduzida, foi ensinada a viver debaixo de sombra e água fresca, a montar uma rede. Certo dia, um grupo de minha família, um irmão meu, colocou lá, dizendo assim: pessoal, eu estou desesperado. E quem conhece meu irmão certamente olhou para aquela mensagem do WhatsApp com muita atenção. É uma pessoa despojada, descontraída, despreocupada. Se tem alguém que o mundo desaba e parece que nada está acontecendo, está ali. E aí ele põe no grupo: pessoal, eu estou desesperado. Eu confesso
parei o carro, estava no sinal, disse: é agora que eu vou ler esse negócio. Se eu estava no sinal, quase que em frente à casa dele, disse assim: precisei ler aquilo, disse: estou desesperado, eu não aguento mais, a vida está muito cansativa, eu não sei mais o que fazer, estou pensando seriamente em ir para uma praia, encontrar uma sombra, levar um isopor com cerveja gelada, deitar-me numa rede e ficar lá à sombra das árvores e me refrescando. E ainda disse a marca da cerveja que eu não vou fazer isso aqui agora. Eu disse: eu não acredito. Segura. Mas ao contrário de pessoas assim, muitas vezes nós estamos num desespero da vida com coisas que são passageiras, com coisas que não vão perdurar para a vida inteira. Elas vão passar, mas nós vamos nos abatendo, nós vamos sendo corroídos no nosso coração. E Paulo lembra a Timóteo dizendo: como um bom soldado de Cristo. Você já imaginou um soldado que parte com a guerra, que se alista no exército, mas quando ele começa a ver o zunindo das balas passando perto dele, de repente ele começa a se aterrorizar, e ele não consegue mais nem segurar ali as suas armas, e ele não sabe o que fazer, porque ele é um mau soldado. Ele não foi preparado para de fato entrar na batalha. E Paulo lembra a Timóteo: seja um bom soldado de Cristo. Um bom soldado de Cristo não fica olhando para a batalha, não fica olhando para as possibilidades de ser atingido pelos intempéries. Uma palavra, eu sabia que ela ia chegar. Um bom soldado de Cristo olha para a verdade do senhorio e do poder do Senhor que o vocacionou e o chamou para ser soldado. Ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nenhum soldado fica sendo vocacionado pelo Senhor Jesus e pensando: mas eu tenho outras coisas para cuidar. Sim, Jesus é bom, Jesus é poderoso, Ele tem todas as coisas em suas mãos, mas o fato é que eu quero ainda conduzir as coisas da vida. E é isso que faz com que o desânimo, o abatimento, o cansaço, a fraqueza venham e nos acometa quando a gente menos espera. Os dias ficam difíceis, segurar as armas fica completamente difícil. O desânimo, sim, chega e faz com que a gente comece a andar a passos lentos, curtos e trêmulos. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida. Me chama muita atenção ao coração o fato de que todas as vezes que soldado, servo e discípulo são citados no Novo Testamento, os contextos são semelhantes. As verdades que estão implícitas são semelhantes. Essas palavras não são palavras contrárias ou diferentes umas das outras, mas quando se refere a discípulo de Jesus, a servo de Jesus, a soldado de Jesus, a escravo do Senhor, essas verdades são as mesmas. O fato é que não pode haver um discípulo, um seguidor de Jesus, que não seja um bom soldado. Não pode haver um servo do Senhor Jesus que não seja um discípulo, que não receba as orientações e o ensino continuamente na própria caminhada com o Senhor Jesus. A verdade é que deixar de receber e de ouvir o ensino do Senhor Jesus num discipulado genuíno faz com que as características de um bom soldado comecem a assumir da nossa vida e as preocupações da vida comecem a tomar conta do nosso coração, nos deixando em desespero e grande desânimo. Depois Paulo desenvolve a mesma ideia dizendo: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como um vencedor se não competir de acordo com as regras.
se não competir de acordo com os estatutos, com a palavra de Deus, se não competir de acordo com os mandamentos e os decretos que Deus estabeleceu para essa mesma regra, para essa mesma batalha, essa mesma competição que nós vivemos nesse mundo. Nós estamos constantemente sendo desafiados, mas ir para o desafio, acreditando que nós mesmos temos as nossas capacidades, fará com que a gente quebre a cara, fará com que a gente perceba que não há capacidades intrínsecas em nós, senão aquelas que vêm daquele que é o eterno, daquele que é o poderoso, daquele que é o que traz a vida a todo e qualquer ser que respira. Ele é que pode nos trazer a sua vida, a sua capacidade, o seu poder, dia após dia. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E ele diz: reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará o entendimento disso. Mas em seguida Paulo diz aquilo que é talvez o centro de todo esse capítulo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual eu sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Lembre-se do Senhor Jesus Cristo, que foi ressuscitado dos mortos. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, ele foi morto, e quando ele foi morto, todos acreditaram que tudo estava perdido. Lembre-se das adversidades que ele suportou, e por isso lembre-se que esse Senhor Jesus é aquele que venceu a morte, é aquele que venceu todas as adversidades, é aquele que venceu absolutamente tudo o que o mundo, tudo o que o diabo, todas as possibilidades de tentações, de frustrações, de adversidades que pudesse ser imprimida sobre a vida de qualquer ser humano. O Senhor Jesus Cristo viveu, passou por cada uma, mas foi ressuscitado dos mortos, porque Ele foi aquele que tornou o poder da morte inoperante. Ele venceu todas as coisas, Ele ressuscitou, Ele, o descendente de Davi, aquele que esperávamos, aquele que o mundo anseia para restaurar todas as coisas e todos os corações e alma, conforme o Evangelho anuncia, conforme a verdade desse Evangelho que nos foi anunciada e que tantas vezes, diante da vida e da caminhada da própria vida, nós nos esquecemos de que nós servimos, pertencemos ou podemos servir e pertencer ao Senhor Jesus Cristo, que venceu e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, sendo o Senhor tanto de vivos como de mortos. E por isso Paulo diz: e pelo qual eu sofro, pelo qual eu suporto, pelo qual eu estou aqui preso como criminoso, mas contudo, a palavra de Deus, ela jamais estará presa. O fato, querido, a verdade, a essência do que Paulo está nos trazendo aqui, é que nós podemos sim, talvez estarmos na escura, densas trevas, talvez nós possamos estar acorrentados, talvez as dificuldades, talvez as frustrações, talvez os nossos planos tenham sido uns, mas Deus não permitiu que eles se realizassem. Talvez você tenha almejado, trabalhado, queimado os neurônios, suado, levantado cedo e dormido tarde, muitos e muitos dias, meses a fio, anos a fio, mas as coisas não aconteceram como você planejou, como certamente não eram os planos de Paulo estar naquele momento na prisão. Mas o que ele diz, o que ele afirma, é que a palavra da vida, a palavra que criou o universo, a palavra que sustenta todas as coisas, como diz o texto de Hebreus, Deus mantém e sustenta
sustenta absolutamente todas as coisas pela sua palavra. Esta palavra, ela nunca estará presa, ela continua a acontecer, ela continua a gerar a vida, ela continua a ser falada pelo próprio Deus, pela boca do seu Espírito, para que cada um de nós possamos ter a convicção e a vida, ainda que presos, ainda que decepcionados, ainda que frustrados, muitos e muitos dias, eu e você sejamos avivados, renovados e fortalecidos pela palavra de Deus, que jamais estará presa e nos alcança, ainda que nós possamos ir ao mais profundo abismo, ela vai até o nosso encontro. Por isso, e só por causa disso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo lembra a Timóteo, querido, a grande vocação de todos aqueles que tiveram os seus corações transformados, alcançados, consolados, vivificados pelo Senhor Jesus Cristo. A obra de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, mas que foram escolhidos por Ele. Há muitos aí fora, há muitos que realmente sofrem pela falta da vida, porque não há o Espírito de Deus operando em seus membros. Mas eu e você, se nos entregarmos a Ele hoje, somos chamados hoje a vivermos e a buscarmos como grande motivação, como grande obra para a nossa vida, a salvação daqueles que o Senhor Jesus escolheu, para que eu e você alcance aqueles que Ele escolheu com glória eterna. Jesus Cristo, aquele que é o centro, o começo, o início, o fim de todas as coisas, da sua vida, da minha vida, de todo o universo. Jesus Cristo, a palavra que pode trazer a você hoje vida, renovação, graça, aquele que pode fazer com que o seu coração seja vivificado hoje, saia da morte para a vida. E a palavra é: permita, deixe, entregue-se, desista, fortaleça-se na graça que há somente em Jesus Cristo. Eu quero que você feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero orar com você. Talvez desafiar você, querido, a se enxergar novamente, a perceber quão fútil, quão vã tenha sido muitas das suas investidas e tentativas de buscar força, talvez num bom feriado, de encontrar o descanso que a alma deseja, dormindo mais um pouco, saindo de férias, mas a alma continua cansada. Alma cansada. A essa alma, Jesus tem a sua palavra dizendo: vinde a mim. Fortaleça-se na graça que há em Jesus. A vida, o poder, a consolação, a verdade que nos impulsiona, que nos faz termos um novo fôlego de vida, está somente naquele que suportou todas as coisas e venceu todas elas, para que eu e você, nos entregando a Ele, suportemos todas as coisas e diante de todas sejamos vencedores na vitória que há em Cristo Jesus. Ó Deus, Espírito de Deus,
o nosso coração hoje aqui. Aplica, Senhor, a tua palavra. Conduza-nos a desistir, ó Deus, de lutarmos e pelejarmos as nossas guerras da vida. Curve o nosso coração a entender que só há vida e esperança naquele que é o único poderoso para pôr fim em nossas guerras, para estabelecer os limites do mar, para conduzir a lua, as estrelas, o sol, nos dar o dia e a manhã, todos tão cadenciados, tão perfeitos. Todas as coisas estão em tuas mãos, Jesus. Por isso hoje nós pedimos novamente, receba o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento do quanto somos fracos, do quanto não conseguimos, Senhor, levar a nossa vida sozinhos e por nós mesmos. Perdoa-nos pela arrogância que tantas vezes conduz o nosso coração a acreditar, Senhor, que seja possível seguir os nossos próprios rumos, dentro das nossas habilidades e forças. Perdão, Senhor, perdão, Jesus. Alcance o nosso coração hoje. Na força e no poder que há na tua graça, nós descansamos aqui, confiados de que o Senhor recebe o coração que se quebranta, que se curva e que te reconhece como todo-poderoso Salvador, como aquele que nos purifica, nos livra e nos lava de toda injustiça. Louvado seja teu santo nome, Jesus. A ti nós nos entregamos hoje aqui. Amém, Senhor.